Bom dia, meus amados. Bom dia, boa tarde. Mas o que é importante é o tempo, o momento que você pode separar para o Senhor, para sempre dar graças a Ele por cada dia que Ele nos dá. Mas por nos permitir, irmãos, como é importante poder considerar, saber que você pode meditar nas coisas de Deus e que o Senhor sempre tem e terá a disposição de nos ajudar através do seu Espírito para que a nossa vida ela seja verdadeiramente norteada e possamos ter sempre consciência daquilo que nós devemos viver no dia a dia. Devemos ter, irmãos, consciência do que estamos fazendo, daquilo que estamos aprendendo do Senhor e aplicando na nossa vida para que possamos prosseguir sempre num crescimento constante através da sua palavra. Porque o propósito de Cristo, irmãos, sempre será nos ajudar a manter esta disposição de alcançar a promessa do Senhor, que é a nossa salvação. E como é bom você poder se adentrar na palavra e examinar ela, sabe? E estar cultivando todo este ensinamento. Porque esta palavra, irmão, sempre te fará refletir sobre a tua vida. O Senhor quer que você viva uma vida vigilante, sóbria, consciente, para que o tempo do Senhor não te surpreenda, mas que você esteja sempre acompanhando tudo o que está acontecendo, para que a tua vida espiritualmente não se esvazie, mas ela se renove a cada dia e você possa estar zelando pela sua vida espiritual, tendo consciência e apreciando aquilo que o Senhor está te dando. Se você almeja ser salvo, então viva uma vida consciente. Observe, se alimente espiritualmente em todo o tempo, porque ela te manterá totalmente ligada a Deus, mas ligado ao Senhor e ao seu propósito. E por esta palavra estaremos sempre recebendo do Senhor um direcionamento espiritual e toda uma capacidade que nos ajudará a desenvolvermos uma vida consciente. Uma vida consciente, irmãos. Eu preciso saber o que eu estou vivendo. Eu preciso manter sempre um alerta em relação às coisas que acontecem e até de mim mesmo. Né? Cada um de nós deve estar sempre se observando a si mesmo. Porque o tempo do Senhor virá e se cumprirá. Virá e se cumprirá da maneira que o Senhor nos alertou. Por isso que estes tempos que nós estamos vivendo, onde se ouve falar muito a respeito de que já são os últimos dias, de que o Senhor já está próximo. E eu creio dessa maneira, por tudo que está acontecendo, pelas guerras, pelos terremotos, pela maldade se multiplicando, pelo amor dos cristãos que está se esfriando. Quando Jesus diz assim, o amor de muitos se esfriará, ele está falando da sua igreja. Está falando justamente desta insensibilidade que está se adentrando no coração do cristão, onde ele já não está mais preocupado com o próximo. Ele está sempre se voltando para si mesmo, cuidando da sua vida, querendo ele estar bem, mas não está atentando para o propósito que Cristo tem, de que amemos ao próximo como a nós mesmos. E o que hoje está se vendo
E é uma preocupação porque isso se vê muito com muitas pessoas que são cristãs, é que elas não estão preocupadas. Hoje se está vivendo uma vida muito superficial. Mas a palavra do Senhor, irmão, nos alerta. Por isso é importante observar ela. Porque ela sempre vai nos ensinar, vai nos mostrar o perigo de vivermos uma vida inconsciente. Devemos vigiar, devemos orar, devemos estar atentos a tudo que o Senhor está nos ensinando, para que a nossa vida, sendo vivida propositalmente, ela naturalmente consiga cumprir a vontade de Deus e possamos alcançar a promessa do Senhor. O Espírito sempre estará presente, nos ajudando em tudo, se assim nos permitirmos. Mas eu queria nesta manhã, irmãos, nesta meio-dia, queria falar um pouquinho a respeito da palavra que o Senhor nos dá, neste momento, que é justamente o alerta sobre o tempo que estamos vivendo. E ele nos fala no livro de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 45, até o 51, ele diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor encarregou da sua casa, para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Se, porém, aquele servo for mau e disser consigo: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os beberrões, virá o senhor daquele servo um dia em que não espera e a hora em que ele não sabe. O castigará e lhe dará lugar com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. É importante, irmãos, muitas vezes não estamos considerando as coisas. Eu vejo que hoje há um cristianismo muito conformado, onde as pessoas elas estão vivendo sem grandes preocupações, sem grandes esforços, sem o interesse simplesmente de aprender ou de conhecer a verdade de Cristo. E estão conformados com o que estão vivendo, achando que está tudo bem. Mas não se vê um desejo, um esforço, um anseio de alcançar uma condição melhor diante de Deus. Lembrando sempre, irmãos, que sem santidade, ninguém verá a Deus. Então, o que mais Jesus espera da sua igreja é que ela se torne santa. E para ela se tornar santa, necessariamente ela precisa conhecer esta verdade. Porque é o Espírito que opera ao teu favor, ao meu favor, nos capacitando justamente através desta verdade, este evangelho que Cristo nos deixa, é para que nós possamos conquistar toda a condição que nos permita ser salvos. Mas também nos alerta sobre os perigos deste mundo, sobre as tentações, sobre as nossas fraquezas, sobre o pecado que ainda opera em nós e que nós devemos estar vigiando. Não nos contentemos apenas porque estamos cumprindo determinados rituais. Não, irmãos, a nossa vida, a vida cristã, ela requer de um esforço maior, requer de um compromisso maior, requer de você ter realmente consciência do que você está vivendo. Porque as coisas não são tão simples como parecem. Não são. Irmãos, se fosse uma coisa tão simples, Jesus não teria morrido, Jesus não estaria preocupado em nos dar do seu Espírito,
não haveria tanta preocupação da parte do Senhor. Mas se Ele está nos direcionando, está nos ensinando e está disposto a nos capacitar, a mudar nossa vida, a transformar nossa vida, a nos dar entendimento, discernimento das suas coisas, nos aperfeiçoar, nos levar a um estágio de santidade, é porque Ele sabe que tudo isso é necessário. Não é uma coisa tão simples. Não é apenas dizer eu sou cristão porque aceitei a Cristo. Ah, me batizei, já estou indo na igreja. Não, irmãos. Cristo está em nós 24 horas por dia, em todo tempo e em todo lugar. O Espírito está sempre presente para nos ajudar, para que nós desenvolvamos uma vida sempre, irmãos, sempre, testificando do Senhor. Porque isso vai nos ajudar sempre a ter consciência de quanto nós necessitamos de Cristo, de quanto nós necessitamos da ação do Espírito sobre a nossa vida. Só quando temos um verdadeiro propósito, irmãos, um propósito definido, somos capazes de estabelecer um compromisso. E esse compromisso é um compromisso eterno. Por isso devemos ter consciência do que estamos fazendo com a nossa vida. E cabe a nós nos perguntarmos justamente isso. Estamos servindo ao Senhor? Estamos vivendo uma vida para quando o Senhor vier se agradar por aquilo que Ele vai ver? Porque nós estamos cumprindo a sua vontade? Ou o Senhor achará o contrário? Pessoas que simplesmente se desligaram ou começaram a viver uma vida desordenada sem se deixar guiar pelo Espírito, fazendo a sua vontade, vivendo de qualquer jeito, achando que são de Deus, achando que são salvos, mas jamais observando a sua palavra, jamais permitindo que o Espírito transforme a sua vida. Irmãos, sem o Espírito não há vida com Deus. Permanecemos mortos nos nossos pecados e delitos. Quem nos vivifica, quem nos dá vida com Deus é o Espírito. Então, é necessário que tenhamos consciência do que estamos fazendo com a nossa vida, porque muitas vezes, e eu vejo muito isso, irmãos, infelizmente, eu vejo muita conformidade. E a pessoa se fecha de uma tal forma que não quer mais ouvir uma palavra, não quer ouvir mais uma palavra de correção vinda de Deus, porque está tudo escrito e tudo isto vem do Senhor para nós. E quer sempre se justificar a si mesmo, achando que Ele é bom, que está tudo certo. Irmãos, a palavra do Senhor é a regra para a nossa vida, é o caminho perfeito pelo qual o Senhor quer agir sobre a nossa vida e quer operar o seu poder para que nós possamos adquirir a condição necessária para entrarmos no seu reino e para vivermos nesta vida propositalmente segundo o seu chamado. Toda a capacidade está no Senhor e se revela através da sua palavra, porque o Espírito opera por ela, por este Evangelho. Mas somos nós, irmão, que temos que conquistar isto. Somos nós que temos que ter consciência de que devemos viver uma vida para alcançar esta condição, porque Deus está sempre pronto a nos dar. Mas somos nós que temos que tomar nossas decisões e buscarmos esta condição que é necessária. Não vivamos uma vida, sabe, conformados achando que o que eu estou vivendo, o que eu estou fazendo já está bom.
O Espírito, irmãos, é um Deus de novidades. E Ele quer a cada dia acrescentar na tua vida um pouco a mais de conhecimento, de discernimento, sabe? De experiências sobrenaturais, sabe? Cada vez mais Ele quer te aprofundar, Ele quer simplesmente te aproximar mais dEle. Para que quando venha e se cumpra o tempo do Senhor, você esteja preparado, esteja pronto, esteja sempre numa alerta constante, vivendo uma vida, sabe, consciente, vigiando, mas servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor. Cumprindo sempre, amado Deus, o propósito para o qual o Senhor te chamou. Não se omita disto. Não se iluda. Não se engane a si mesmo. Servir a Cristo, irmãos, é o objetivo para o qual o Senhor te chamou, para você servir, para você cumprir a sua vontade, para você desenvolver uma vida segundo o propósito que o Senhor tem. Isso para todo cristão, sem exceção. Mas não se contente, não se conforme, porque você já pode ter alcançado alguma condição. Não, aprendamos com o apóstolo Paulo. Vivamos cada dia, irmãos, cada dia de uma forma intensa, buscando o Senhor. Eu sei que nem sempre vamos cumprir isso, mas isso deve estar no nosso coração. E essa luta constante que devemos enfrentar contra nossas próprias fraquezas tem que estar na nossa mente. Senhor, eu preciso avançar, eu preciso superar, eu preciso adquirir de Ti a capacidade necessária. Eu não posso me iludir achando que já alcancei alguma condição. Não, irmãos, estamos num processo e esse processo só se cumprirá ou no dia da nossa morte terrena ou no dia em que Cristo vier, porque o Espírito trabalhará nos aperfeiçoando até o dia de Cristo. E se o Senhor nos levar antes, amém, não tem problema. O propósito se cumpriu. Mas o Espírito sempre cumprirá em nós o objetivo, a capacidade que nós necessitamos para cumprirmos a vontade dEle. A salvação é consequência. A salvação é consequência daquilo que nós aprendemos a viver nesse mundo, a desenvolver nesse mundo, seja para agradar a Deus, seja para não agradar a Deus. Que tipo de servo somos? Aquele que, quando o Senhor vier, nos achará fazendo a sua vontade? Ou somos o tipo de servo que acha que, não, o Senhor não vai voltar ainda, né? Eu vou viver a minha vida do jeito que der. Depois, quando o tempo esteja mais próximo, né? Muita gente pensa na sua juventude, né? Não, né? Quando esteja mais próximo eu vou. Irmãos, quando você deixa de buscar de Deus, cada dia se torna mais difícil porque o diabo vai preenchendo esse espaço que você deixou. E ele vai roubando a tua fé, vai roubando a tua disposição, vai roubando a tua alegria de servir ao Senhor, vai desanimando você. E em algum momento você não terá força para servir ao Senhor. Não terá mais o prazer, não terá mais a disposição. Tudo se tornará mais difícil porque o diabo, ele começou a trabalhar o outro lado, para que você volte a viver carnalmente segundo a tua vontade e não mais a vontade de Deus. O diabo quer isso, irmãos. Lembre-se do que a palavra de Deus diz, que ele anda ao nosso derredor como um leão faminto, querendo nos tragar, esperando a brecha que nós demos. Ele sabe das nossas fraquezas. É por isso que Cristo nos justifica, na medida em que nós vivamos conscientemente, na medida em que nós estejamos lutando justamente
para viver da maneira que o Senhor espera. Porque o propósito é que nós cheguemos em salvação. Não se iluda, irmãos, de outra forma. Não pense de outra forma. Aplique todo o tempo possível a você viver uma vida proposital. Este tempo vai passar, irmãos. E o tempo do Senhor se cumprirá. É por isso que nós temos que lutar contra nós mesmos. Temos que lutar contra a maneira como nós pensamos, das coisas que nós queremos, quais são nossos projetos, aonde eu quero chegar com aquilo que eu sou, com aquilo que eu simplesmente desejo. É viver uma vida para o Senhor, para alcançar a salvação, ou é viver uma vida para mim, onde eu simplesmente, tudo que eu faço é em função daquilo que eu quero. Ser cristão, irmãos, requer de que cada dia um pouquinho de você morra. Um pouquinho de você morra. E aquilo que o Senhor projeta em você comece a se manifestar. O Senhor quer que este velho homem simplesmente vai se desligando da nossa vida, vai sendo tirado, para que o novo comece simplesmente a se manifestar. A nossa vida deve ser vivida dessa maneira. E somos nós, irmãos, somos nós que devemos nos despojar do velho homem. Deus não vai fazer isso. Não nos enganemos. É o Senhor que vai fazer. Não. O Espírito nos ajudará nas nossas fraquezas. Nos ajudará. Quem toma as decisões somos nós. Quem tem que apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, que é o culto racional, somos nós. Somos nós que temos que nos despojar, permitir que toda essa condição de pecado simplesmente seja tirada com a ajuda do Espírito, mas sempre em função daquilo que nós determinamos. Senhor, eu necessito deixar de mentir, necessito deixar de roubar, necessito de ser malicioso, necessito deixar necessito deixar para trás toda essa condição maligna que opera sobre mim. Com a ajuda do Senhor, para adquirir a sua santidade, a sua condição, para que eu me torne uma pessoa verdadeira, uma pessoa honesta, uma pessoa benigna, e eu possa viver sempre dentro dos teus conceitos, dos teus princípios, da tua capacidade, Senhor. Somos nós que temos que lutar. Isso significa ter consciência. Significa que eu estou atento ao que preciso viver. Que eu não estou apenas me deixando levar. Não, eu estou batalhando. Eu estou combatendo o bom combate. Com quem, irmãos? Consigo mesmo. Porque o diabo trabalha sobre as minhas fraquezas. A minha luta é espiritual, irmão, mas em função daquilo que eu sou. A nossa luta não é contra carne e sangue. É contra principados, porque eles operam sobre a nossa vida. O confronto entre as pessoas, irmãos, é uma consequência de nós não estarmos vigiando. Porque se eu estou vigiando a minha vida, então eu vou aprender do Senhor para que o meu comportamento não se torne um conflito com os demais. Ao contrário, é para que o diabo seja envergonhado, porque eu, através da verdade, permitindo a ação do Espírito, e adquiri uma condição diferente. É isso que o Senhor espera da igreja. Para que nós não vivamos julgando e condenando os demais, ou justificando a nossa falha com as falhas dos demais. Não. O Senhor quer que nós aprendamos a nos julgarmos a nós mesmos.
conscientemente, não nos iludindo, nem nos enganando, mas sendo sinceros consigo mesmo, sabendo que somos pecadores, detectando nossas falhas e buscando sempre do Senhor para que o imperfeito saia de nós e o perfeito possa fazer parte da nossa vida. Porque eu adquirindo o que é perfeito, aquilo que vem do Senhor, eu terei a capacidade de servir ao Senhor, de me projetar nele, de ter disposição para Ele, de ter a alegria de servi-lo, de poder buscar em todo o tempo. É diferente de me projetar para uma vida em salvação. Viver conscientemente, irmãos, vigiai e orai, é o que o Senhor espera de cada um de nós. Se cada um de nós tiver consciência disto e lutarmos por isto, então nós vamos chegar lá. Ah, Senhor, eu preciso te servir, mas de que maneira se eu sou uma pessoa tão imperfeita? Não consigo fazer a tua vontade. É por isso que o Espírito nos foi dado. Mas tudo parte de eu reconhecer que eu sou uma pessoa limitada, que eu sou uma pessoa fraca, que eu sou uma pessoa pecadora e que a minha capacidade não me permite, aliás, a minha incapacidade, né, não me permite servir ao Senhor. Por isso necessito da ajuda do seu Espírito para que Ele se opere sobre mim a capacidade necessária para servir ao Senhor. Enquanto permanecer na carne, irmão, enquanto permanecer, sabe, no engano, na ilusão, me iludindo a mim mesmo, achando que está tudo certo, e eu não mudar, não for transformado, não adquirir do Senhor a capacidade de compreender as coisas de Deus e de servir ao Senhor, a minha vida não vai mudar em nada. Jamais poderei servir ao Senhor. Sempre estarei limitado. Sempre estarei cumprindo apenas propósitos carnais, mas não servindo ao Senhor. Não servindo ao Senhor, porque somente o Espírito pode te dar essa capacidade, essa informação, todo esse tratamento que é tão necessário na nossa vida. O tempo do Senhor está se cumprindo, está se cumprindo. O tempo do Senhor vai chegar e exatamente da maneira que está escrito, sim. O apóstolo Pedro, ele nos fala, 2 Pedro 3, ele nos fala que muitos acham que o Senhor retarda a sua vinda. Mas ele diz também assim, porque Deus é longânimo e Ele quer que todos venham ao arrependimento. Sim, essa é a vontade de Deus. É por isso que nós fomos chamados para cumprir a vontade de Deus, que é de anunciar a sua verdade, levar as boas novas, para que as pessoas possam ter uma oportunidade de arrependimento. Essa é a parte nossa. É assim que nós servimos ao Senhor. É para isso que fomos chamados. Para anunciar as virtudes, né? Aquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. As virtudes, irmãos, aquilo que o Senhor foi capaz de fazer conosco, possa se realizar em cada pessoa e possa ser levado à salvação. O tempo do Senhor está chegando, claro que está. Tudo o que está escrito, irmãos, está se cumprindo. Mas a melhor coisa, irmãos, é quando você tem consciência disto e você começa a zelar mais pela sua vida espiritual do que pela sua vida material. Esse tempo chegará rápido, surpreenderá a muitos, mas o Senhor quer que nós vivamos uma vida sóbria. Esteja atento, reflita nas coisas de Deus, medite, cuide da sua vida, deixe-se tratar pelo Espírito, adquira a condição perfeita que Cristo tem, se chama santidade, porque só dessa forma, irmão, você entrará no reino de Deus. Amém, irmãos? É um tempo de alerta, é um tempo para você vigiar.
Se está no teu coração a tua salvação, então lute por ela. Lute por ela. Né? Não se iluda. Há muita coisa que muitas vezes as pessoas não entendem. Né? Não basta você ter aceitado a Cristo. Não basta você ter confessado a Cristo. Se você não adquirir a capacidade que o Espírito te dá para desenvolver uma vida conforme o Senhor quer, conforme o Senhor espera, se você não adquirir esta capacidade, você jamais cumprirá a vontade de Deus. Isso não te permitirá te adentrar no reino de Deus. Por isso, cuide daquilo que o Senhor está te dando, da oportunidade que o Senhor a cada dia te dá, para que a sua vida seja vivida de maneira sóbria. Combata o bom combate consigo mesmo, cumpra o propósito de Deus, a sua carreira, guarde a sua fé, viva para o Senhor. Leve esta mensagem, irmão, compartilhe. Se de alguma forma te ajuda, sabe? Faça isto. O objetivo sempre, irmãos, é que as pessoas possam parar um momento com o seu dia a dia, porque parece que estamos vivendo a 200 por hora, né? E não temos momentos para refletir sobre aquilo que realmente importa. Não, irmãos. Vive uma vida, sabe, equilibrada. Se dê sempre a oportunidade de estar examinando as coisas, principalmente a sua vida. Amém, irmãos? Tenha um bom dia. Deus abençoe.